Olá, amigos, olá, amigas. É sempre com uma enorme satisfação e alegria estarmos reunidos novamente em todas as sextas-feiras aqui nessa reunião de amor, na busca do conhecimento, na busca da consolação, a energia de amor que nós recebemos do plano espiritual, onde somos envolvidos com tantas bênçãos do Senhor para nos fortalecer para a nossa caminhada. Então, nós gostaríamos, mais uma vez, como sempre, agradecer a todos os grupos do Facebook, os grupos espíritas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Brasil, da Web Rádio Fraternidade, da TV Secal e todos aqueles que colaboram conosco para realizarmos esse evento de tanta consolação, de tanto amor e de tanta aprendizado. Então, nós gostaríamos de lembrar, mais uma vez, para colocar em água para purificar, lembrando, reiterando, né, o grande valor que a água representa para a nossa vida. E quem não tiver o hábito de beber água, da ingestão da água, por favor, é muito importante para a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Então, dito isso, com muita alegria, mais uma vez, repito, nós vamos dar continuidade e vamos acerenando, então, os nossos corações e as nossas mentes para iniciarmos, para fazermos a oração inicial, para iniciarmos o trabalho da noite. Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, a sua luz resplandecente nos alcança e nos envolve neste momento, abençoado de união de almas que buscam ardorosamente o seu amor para edificar as bases na busca do nosso aprimoramento espiritual. Com os nossos corações jubilosos por tanta graça, nós aqui juntos, com um profundo sentimento de gratidão, exaltamos a sua glória e o seu exemplo de amor incondicional, que ficou marcado para a eternidade. Obrigado, Mestre querido, por tanta dedicação a todos nós, por olhar pelo planeta tão sofrido, pela situação desafiadora a que todos nós estamos submetidos. E dai-nos, Mestre, a força para superar e a consolação para aliviar os sofrimentos dela decorrentes. Obrigado ao nosso querido Francisco de Assis, mentor de nossa casa e sua equipe, a Bezerra de Menezes, mentor da casa, que leva o seu nome e faz parceria direta conosco nesse trabalho abençoado de amor, levando aos corações o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que a sua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, amigos e amigas queridos, nós temos a grata satisfação de receber hoje conosco o nosso irmão de caminhada, Gustavo Puri, que nos presenteará com a palestra Importância do Autoconhecimento na Perspectiva Espírita. Gustavo é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, é Master em Constelação Familiar, é estudante de Psicologia e terapeuta transpessoal. Então, com muita alegria, nós estamos recebendo o Gustavo. Então, deixamos você muito à vontade. A palavra é sua, Gustavo. Fique à vontade. Boa tarde, boa noite. Eu que agradeço, senhor Pedro. Muito obrigado. Agradeço ao Gilson, a Micheline aí pela condução do trabalho, agradeço pela oportunidade. E vamos lá, né? Espero ser útil a vocês e estamos juntos aí na caminhada. É isso aí, tá? Gente, antes de iniciar, eu estou transmitindo ao vivo também pelo meu Instagram. Quem está vendo o Instagram está me vendo de cima para baixo aqui um pouquinho, que é o jeito que eu consegui fazer. E a dinâmica é só um pouco diferente do que a gente está habituado no Instagram, porque a gente vai ter um espaço depois da nossa 1 hora de palestra para comentários e perguntas, tá bom? Então, durante a palestra eu não vou responder as perguntas, mas depois nós vamos ter um tempinho bom para conversar. Então, se surgir alguma dúvida aí durante o estudo, anota, guarda para o final, vai ser um prazer, tá certo? Nós vamos conversar hoje sobre o autoconhecimento
na perspectiva espírita, a importância do autoconhecimento na perspectiva espírita. E eu sempre gosto de trazer esse estudo, é um estudo que eu já fiz algumas vezes, me traz muita alegria, porque ele é um resumo prático da doutrina dos espíritos, e dá para a gente trocar uma ideia muito legal sobre, a partir de uma desmistificação de algumas questões, no sentido de libertar as pessoas num processo de transformação interior mais suave, né, tanto quanto possível, para que a gente possa, para que a gente consiga se conduzir melhor na nossa caminhada, tá certo? Então, eu gosto de chamar esse estudo de um resumo prático da doutrina dos espíritos, tá? Então, convido todos vocês às reflexões aí. Para quem nunca viu o Gustavo, eu sou um cara que gosta de bater papo, tá bom? E eu espero que a gente estabeleça aqui um vínculo gostoso, que seja um momento agradável de crescimento, tá certo? Então, vamos lá. Primeira reflexão aqui. A gente parte de uma premissa, que é o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Tá? Então, não vou nem entrar em pormenores do capítulo, a gente sempre recomenda que as leituras estejam em dia aí, não é isso? Fora da Caridade não há salvação, é o primeiro slide, por favor, Micheline. Para quem está vendo no Instagram, não vai ver a apresentação, tá, gente? Mas está no Facebook da Fraternidade, mas eu vou citando isso aqui, tá bom? Então, a premissa, fora da caridade não há salvação, é meio que uma regra da doutrina dos espíritos, e dentro dessa máxima existem reflexões já muito interessantes, tá? Porque para eu compreender essa sentença em profundidade, eu preciso compreender primeiro caridade, né, e salvação. Eu preciso compreender qual que é a busca, né, quando a gente fala em salvação, qual é a expectativa, e preciso compreender algum conceito que nos direcione na direção do que é caridade, tá? Então, não é um mero entendimento, né, pessoal, particular sobre isso, a gente vai usar aqui as referências espíritas. Não entendo o espiritismo como uma religião salvacionista nas perspectivas mais comuns aí de outras doutrinas cristãs, tá? Na ideia de que há uma vida apenas depois dessa vida aqui, né, no sentido de aniquilar essa vida aqui da melhor forma possível, sacrificar essa vida aqui apenas para uma continuidade num pós-vida. A gente aprende com os espíritos que o pós-vida é uma consequência da forma como a gente aprende a viver aqui, né? Então, tem uma importância significativa isso, porque nas perspectivas mais salvacionistas, a pessoa ela entende que ela tem que sofrer e se sacrificar excessivamente para poder redimir a própria alma, e muitas vezes entra em processos até egoísticos, né, disfarçados de caridade, e não consegue, nem sempre consegue usufruir do bem pelo bem. Tá? Quando a gente está vibrando nessa faixa de levar o bem para as pessoas, com o coração aberto, com humildade, com uma postura consistente em observar a gente mesmo para nos melhorarmos, né, e a partir dessas percepções de quanto essas más tendências, né, na linguagem espírita nos servem como obstáculos a uma vida mais plena, mais suave, a gente acaba sacrificando tudo aqui, vivendo de uma forma miserável e não aproveitando bem a vida, acreditando que depois que a gente morrer vai ser muito diferente. Tá? Para reflexões mais profundas sobre isso, eu recomendo a leitura do Evangelho, o item O Homem no Mundo, tá, do capítulo 6 de Perfeitos, que a gente vai ver os espíritos nos convidando o tempo inteiro a não sair muito do comum, né, a não pensar de uma forma muito extravagante. E quando a gente está aí com o pezinho no chão, vivendo os nossos desafios cotidianos, a gente observa que são nas relações mais íntimas e próximas que os desafios acontecem de uma forma mais importante. Então a gente para um pouquinho e fala assim, né, tá, o que eu tenho que fazer aqui? O que é essa tal de salvação? Eu entendo que, como o propósito da encarnação é evoluir, segundo a doutrina dos espíritos, a gente para um pouco e do que eu estou querendo me salvar, né? Evoluir no sentido do amor, no sentido de Deus, a partir da caridade, essa é a nossa ideia fundamental na tarde de hoje, na noite de hoje. E aí eu paro um pouco e falo assim, tá, o que acontece comigo que me impede de ser uma pessoa mais caridosa? Tá? Para iniciar a conversa, normalmente surgir em torno dos nossos níveis de egoísmo e orgulho, né? Nossos níveis de personalismo que se manifestam nos nossos comportamentos e, por consequência, nas nossas relações, e a gente acaba metendo os pés pelas mãos às vezes e não vivendo em fraternidade, não usufruindo do benefício de viver em fraternidade, e a vida fica empobrecida, tá? Então, primeiro de tudo, vamos entender que salvação
é a salvação da gente mesmo, tá? Não é exatamente uma luta, eu não gosto de ver assim, porque a gente não funciona muito bem na violência com a gente mesmo, mas eu preciso começar a aceitar que a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu decido viver, nem sempre significa uma forma saudável de se viver, né, em todos os aspectos, né, que nós vamos chamar atenção para o aspecto relacional. Né? Então, o meu egoísmo e o meu orgulho, muitas vezes, significam o meu maior obstáculo, relações mais sadias, e aí vem um convite da doutrina dos espíritos de uma forma bem prática, né? Bem pé no chão, bem para encarnado mesmo, né? Bem para comedor de arroz com feijão, como eu gosto de dizer aqui, eu que sou mineiro. Eu preciso me salvar do meu personalismo que atrapalha a minha vida. Eu preciso ajustar o meu comportamento, ajustar a minha personalidade, ajustar os meus gostos, para constituir uma vida mais saudável. E aí entra o caminho da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que entender o que é caridade na perspectiva da doutrina, nós vamos entender daqui a pouco, mas para compreender uma referência prática de caridade, eu queria, agora sim, para o segundo slide, por favor, Micheline, o nosso segundo passo aqui, né, para não ficar assim, às vezes eu pergunto em palestra, em aulinha de evangelização, o que é caridade? Cada um tem uma resposta, né? E nem sempre é uma resposta, assim, nada contra a gente pensar com a nossa própria cabeça, mas nem sempre é uma resposta que está bem fundamentada na nossa orientação. E o Espiritismo, no item 625 do Livro dos Espíritos, ele dá para a gente uma referência. Eu sempre lembro desse item com muito carinho, porque há muitos anos atrás, a primeira palestra que eu fiz foi sobre esse tema, né? De repente falaram assim, olha, nunca tinha falado em público assim na vida, você vai falar por 1 hora sobre o item 625 do Livro dos Espíritos, e aí está essa pergunta aí na tela para quem está vendo aí do Facebook, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos, ela é simples, né? Jesus. Eu lembro o pavor que isso me deu. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar 1 hora sobre isso? Né? Uma pergunta de uma linha de resposta, uma palavra de resposta, mas depois que a gente aprofunda o entendimento sobre a magnitude da resposta, né? Agora, para o nosso estudo de hoje aqui, a gente entende que a referência não sou eu, não é o que eu imagino, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, né? Quando a gente quer entender o que é essa caridade, né, fora da qual não há salvação, a referência que a doutrina dos Espíritos deixa para a gente é Jesus. Tá? Então a gente precisa recorrer a Jesus para compreender qual é esse caminho da salvação, entre aspas, que significa, no nosso entendimento aqui, um trabalho na direção da superação do nosso egoísmo e do nosso orgulho, fundamentalmente, né? E por consequência de todos os efeitos desse egoísmo, desse orgulho na vida. Tá, então nós temos aqui, primeiro passo, fora da caridade não há salvação. Segundo passo, a referência, que é Jesus. E aí eu vou pedir o próximo slide, por favor, Micheline, para a gente entender essa pergunta, né? 886 agora. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, dentro dessa doutrina que eu abracei para a minha vida como uma orientação, dentro da proposta de salvação, a partir da caridade, né? Então, essa pergunta é muito profunda. O que a referência me ensina sobre o caminho da salvação? Tá? Não é se matar, não tem nada a ver com isso. A gente vai ver que todos esses aspectos da caridade, segundo o conceito do Livro dos Espíritos, eles gravitam em torno da forma como nós nos relacionamos, tá, com os outros, porque não existe um amor recluso em si. O amor precisa se expressar para que seja percebido. Né? Qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu gosto de deixar essa siglazinha aí, BIP, tá? Que é para acordar mesmo. Benevolência, indulgência e perdão. Eu brinco com essas coisas, tá, gente? Para quem não está acostumado, eu prefiro rir do que lamentar, do que lamuriar, eu prefiro sorrir. Tá no umbral, tá desgraçado lá, não sabe o que está acontecendo, meu Deus, o que eu faço? Lembra do BIP. E começa a servir aonde você estiver. Seja esse umbral de um desencarnado, seja um umbral de consciência, um estado que está vigorando em você, nesses tempos que a gente está vivendo. Isso é sempre muito difícil, né? Tem muita gente relatando aqui para mim no meu trabalho, desânimo, desespero, perdas, né? Relacionamentos que estão contaminados, acabando, prejuízos financeiros, muitas questões que podem ser vistas como desesperadoras e configuram um estado interno de perturbação, né, por consequência. E muita gente me pergunta o que fazer
né? E para os que são de fé eu consigo responder: sirva. Tá? Comece a exercitar isso, não é para ser bonzinho e legal, não, é porque isso tem um efeito muito positivo, até em nível psicológico, tá? Então, o que é o caminho dessa salvação? O que é a caridade? Se eu quisesse me salvar de mim mesmo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Toda vez que eu me coloco na direção de ser benevolente, de ser indulgente, de perdoar, se eu estou atento ao meu processo de desenvolvimento pessoal, é perfeitamente natural que eu esbarre com esses níveis de orgulho e egoísmo que eu falei aqui anteriormente. Tá? Eu gosto de lembrar de um caso aqui nesse estudo, que foi uma vez que eu estava no sopão aqui no Manuel Felipe Santiago, que é a minha casa original aqui em Belo Horizonte, e a gente estava servindo um prato de sopa, e aí eu servi a sopa para uma pessoa que estava lá, né, do morro, sentada lá tomando sopa, e ela falou: nossa, Gustavo, tá salgado, reclamou. Aí eu servi a próxima pessoa, ela falou assim: nossa, Gustavo, tá sem sal, né? Imediatamente dentro de mim, claro que não aparentei isso, né? Porque a gente não é bobo, a gente não mostra nossas garras, né? Nossas presas, né? Quando a gente está num trabalho como esse. Mas eu dentro do meu coração eu parei e falei assim: mas que povo folgado, né? Tá aqui ganhando sopa de graça, um reclama que tá salgado, o outro reclama que tá sem sal, e ninguém tá satisfeito, um já tá, teve um outro pediu pimenta também. Você fala assim: meu Deus do céu, como que a gente faz aqui? Como é que resolve esse problema? Mas imediatamente, talvez pelo suporte espiritual ali do trabalho, eu me voltei para mim e pensei o seguinte: poxa, mas quando eu vou no restaurante, por exemplo, eu tenho o direito de não gostar do tempero da comida e de me queixar, né? Então não dá para entrar no mérito do que é do outro, né? Da preferência do outro. E naquele momento eu percebi o quê? Eu estava me nivelando num patamar superior, porque eu não estava no mesmo estado de carência material. E isso é uma lição para o orgulho, uma lição para a vaidade, muito importante, né? Às vezes a gente é egoísta sem perceber. Tá? Então, como que a gente aplica essa proposta da caridade no entendimento espírita ao nosso autoconhecimento? Começa, ao invés de achar que são super-heróis salvando a vida de todo mundo, fazendo um monte de coisa e resolvendo o problema da humanidade, ou achar que é um mártir que está aqui para sofrer e ponto final, e começa a perceber como nas relações, a partir do momento que você tenta seguir essa proposta de ser benevolente, indulgente e perdoar, como isso ativa em você determinadas reações emocionais que podem ser úteis. Tá? Nós vamos entender no autoconhecimento, nós vamos chegar na parte de falar disso especificamente, que existe sim um processo analítico e até autoanalítico, mas muito da maior riqueza que a gente pode extrair de um processo de autoconhecimento é a partir da percepção do que a gente sente. Tá? Porque o sentimento, no geral, ele tem uma função de mostrar para nós uma realidade sobre nós. Tá? Muitas vezes a ideia que eu tenho de mim está muito desconectada da minha realidade. E aí, de repente, eu falo assim, por exemplo: eu sou uma pessoa muito calma, eu sou tranquilo. E acontece um evento qualquer e eu reajo no meu comportamento com agressividade. Então, a partir de uma emoção, raiva, de um sentimento de raiva, eu me expresso com agressividade. Aquela situação, ela indica para mim que eu não sou a ideia que eu tenho de mim. Mas ao invés de eu me punir ou botar a culpa em obsessor, no outro, ou qualquer coisa do tipo, se eu realmente estou afim dessa libertação, dessa salvação, é importante que eu esteja atento à forma como eu reajo à vida. E isso a gente percebe pelos sentimentos, não pelas análises. Tá? A gente vai perceber que na autoanálise, principalmente, muitas vezes essas conclusões elas são muito enviesadas, tá bom? E aí, voltando ao slide, por favor, Micheline, o item 132, que ele diz também de um propósito existencial que a doutrina dos espíritos nos convida a ter. Item 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegá-lo à perfeição. Tá? Então, qual que é a proposta da vida, o propósito existencial segundo o Espiritismo? Aperfeiçoamento. Não é ser perfeito, tá? Porque ser perfeito numa encarnação só não tem jeito. O próprio Livro dos Espíritos traz isso para nós. E a título de curiosidade, mas uma curiosidade libertadora aqui, quando Jesus fala na Bíblia lá: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, segundo o Jean-Yves Leloup, que é um ex-padre, terapeuta transpessoal, também é um psicólogo fantástico, ele faz traduções livres de alguns textos bíblicos, a palavra que dá origem à perfeição no Novo Testamento é a palavra teleios. E teleios não significa perfeição nesse nosso entendimento de tudo imaculado, tá?
Teleios significa integridade. E aí a gente tem uma proposta que é tangível. Porque eu posso ser imperfeito, e sendo imperfeito, eu vou errar. Tá? Essa coerência é importante. Agora, uma pessoa íntegra, ela ajusta o comportamento ao discurso, seja lá no que for. Tá? Então, eu procuro ser aquilo que eu falo. E isso é possível para todos nós. Nem sempre é fácil, mas é possível. Agora, perfeição nesse entendimento superficial, isso aí não tem jeito, não. Tá? Então, como eu disse no início aqui, é para a gente liberar um pouquinho essa carga pesada e começar a ter força para nos colocarmos a caminho mesmo, para que a nossa vida tenha esse proveito. A gente está aqui para nos aperfeiçoarmos. Jesus entendia a caridade como benevolência, indulgência e perdão, segundo o Livro dos Espíritos. Fora dela não há salvação. E no exercício da caridade, benevolência, indulgência e perdão, eu tenho ferramentas, eu tenho conteúdos, eu tenho possibilidades de me aperfeiçoar. Tá certo? E aí nós vamos para o próximo aí, que é o como, né? Qual que é o caminho? Como é que a gente vai fazer isso? Eu já dei umas palhinhas aqui boas. Item 919 do Livro dos Espíritos. Ele só fala de tudo que todo mundo normalmente fala que quer, tá? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, tá? Qual que é o meio prático, melhor meio prático da gente crescer e se proteger? É basicamente isso. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Tá? A gente configura, nesse sentido, o autoconhecimento como um grande protetor, um grande beneficiário do nosso processo de vida, e eu acho que a essa altura já está ficando claro assim, como aplicar essa coisa toda. Né? Eu posso me achar um mero altruísta e me iludir sobre mim mesmo, e como tantos espíritas desencarnados, me surpreender muito, né, comigo mesmo, né, que eu achei que eu era o bambambam, que eu ia ter acesso a isso, que eu ia estar em tal lugar, e de repente vem a informação real e fala assim, você fez muita coisa pelos outros, mas se trabalhar mesmo que é bom, né? Hoje eu estava na minha terapia, né, porque terapeuta também tem que fazer terapia, e o meu terapeuta, o Rossano Sobrinho, também é espírita, também é expositor, uma figura excelente, uma figura totalmente excelente. E a gente troca umas figurinhas às vezes, ele falou assim, cara, a gente precisa ter um cuidado, e eu compartilho esse cuidado com todos vocês, de não nos perdermos na nossa teoria, né? A prática é importante, ser é importante, né? Porque eu estava compartilhando com ele uma questão que aconteceu na minha vida recentemente, que eu não vou abrir aqui as intimidades, que não é adequado, mas um procedimento que eu tomei foi retomar uma prática da minha primeira semana de espiritismo. Eu fiz isso por um bom tempo, que é fazer o meu culto no lar todos os dias. É um intensivão. Por muitos anos eu fiz isso. E de repente eu parei. Falei assim, eu já tá bom, já faço palestra, já estudo todo dia, né? E perdi a conexão com essa prática. Né, e decidi também começar a compartilhar os meus cultos no lar no Instagram. Até passou aí na tela uma hora, @guscurterapeuta, para quem quiser acompanhar. Todos os dias às 7 da manhã, no horário do Brasil, e foi impressionante o quanto isso fortaleceu, o quanto isso trouxe centramento num momento de vida que não estava muito fácil. Tá? Então, a gente tem que parar um pouquinho e falar assim, tá, na ideia e no raciocínio estava tudo bem, mas de repente eu parei comigo mesmo e falei assim, gente, não tá bom, né? Saber não é o suficiente. E aí a gente pega isso tudo que a gente está conversando aqui, essa maçaroca toda que eu estou fazendo, que eu espero que esteja esclarecendo. Tá bom, a partir de agora eu vou fazer o bem para os outros com o propósito de ajudar, sim, que a gente vive em fraternidade, de promover o bem pelo outro, sim, né, respeitando a dignidade dele, respeitando o processo de crescimento dele, que o sofrimento tem essa função de nos impulsionar ao crescimento, então eu não vou ali fazer por ninguém, eu vou dar suporte, eu vou de fato ajudar alguém. Agora, o meu real propósito nesses movimentos é me trabalhar internamente. Tá? E para eu me trabalhar internamente, eu preciso primeiro me conhecer. Tá certo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Vai anotando as dúvidas aí, tá, gente? Eu sou batedor de papo, eu quero bater um papo aqui gostoso no final. Me ajudem, por favor. E aí uma pergunta que sempre vem, né? Por que não consigo mudar se eu já me conheço? Essa fala, às vezes, vem de um jeito mais suave, assim, mas eu já sei, Gustavo, eu já estou informado sobre isso, o que está acontecendo, né? Por que eu não consigo me modificar? E aí eu levantei duas reflexões, né? Talvez hajam outras aí possíveis.
né? Por que eu não consigo mudar se eu já me conheço? Ou eu não me conheço e acho que me conheço, ou eu não tenho motivo para mudar. Tá? E motivo é diferente de razão. Sobre eu não me conhecer, deixa eu só ver onde. Não precisa passar, não, tá? A gente vai passar nisso com calma. Tá? Vamos com calma aqui mesmo, tá? Pode passar, por favor, Michelina. Acho que vai dar tempo, tranquilo. Tá? Sobre eu não me conhecer, que é o primeiro ponto importante, tá? E antes de ler aqui o que está na apresentação, eu vou fazer essa reflexão com vocês. Muitas pessoas, muito bem intencionadas nos próprios movimentos de transformação, elas interrompem esse processo sem ter consciência porque confundem autoconhecimento com reforma íntima, tá? Autoconhecimento e reforma íntima são coisas diferentes, só que são processos que estão entrelaçados. Impossível me reformar intimamente, genuinamente, se eu não me conheço. Então, o autoconhecimento ele tem que vir primeiro, tá? Se eu já olho para mim, determinando uma orientação, e aí entra, onde é que as pessoas costumam interromper esse processo? Elas olham para si mesmas, para os próprios comportamentos, com um certo moralismo, com uma certa autopunição, tendem a partir daí a se sentirem péssimos, miseráveis. Eu sou radicalmente contra, para quem está acostumado a ouvir o Gustavo aí, né? Já ouviu isso antes. Sou radicalmente contra aquela fala comum: ai, eu sou mosquito do cocô, do cavalo, do bandido. Não, você é um ser humano com braço, com perna, com mente, com uma série de possibilidades para operar, e a pessoa ela vai se colocando nesse lugar de incapacidade, né? De não ter força, que é um efeito psicológico de uma vida de percepções assim, constantes de frustrações. E aí volta no conceito de perfeição que eu trouxe lá, né? Me coloco no lugar que eu não conheço, estabeleço uma meta que está totalmente desconectada das minhas possibilidades reais, me coloco num movimento honesto para isso, não vou conseguir, obviamente que eu não vou conseguir, e aí eu me frustro 1, 2, 3 mil vezes, 1 ano, 2 anos, 10 anos, daqui a pouco eu desisto, tá? E dentro desse processo todo, autopunição, 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 e tudo isso é campo fértil, campo aberto para influências espirituais que querem nos tirar do caminho, muito mais do que o trivial que a gente está acostumado a conversar. Tá? Depois vocês deem uma lida no livro Jesus no Lar, eu não vou lembrar o título do capítulo, desculpa, né? Depois eu posso botar nas referências aqui, porque não estava no script, mas é um capítulo que eu lembrei outro dia também, de um servidor do Cristo que está sendo assediado por diabos, né? No texto está assim, e é uma galerinha que não está conseguindo tirar o cara do eixo de jeito nenhum. E eles vão recorrer a um diabo maior, né? Um mais poderoso, para serem instruídos. E aí o que acontece, né? Todas as propostas, até uma dosinha do diabinho, porque tudo que ele fala assim, nós vamos acabar com a saúde dele, nós vamos acabar com a vida dele, nós vamos acabar com a família dele, ele vai ficar pobre sem nada. Para tudo que eles propõem, o diabo maior fala, ele dá uma respostinha, né? Mas é mais ou menos na direção de ele vai melhorar com isso, se vocês fizerem isso para ele. E aí chega uma hora que o texto até fala assim, então o diabo menor humilde, né? nada que eu sei funciona. Ele fala assim, me ensina como é que a gente faz, tá? E aí o diabo maior fala com ele assim, vai lá na mente dele, começa a sustentar, né, insuflar na mente dele, sustentar a ideia de que o trabalho dele não serve para nada, de que ele está fazendo é insignificante demais, de que ele é pequeno demais, nada disso serve. Então, assim, basicamente, ajuda ele a se sustentar num sentimento de menos-valia, numa baixa autoestima. E dá uma gargalhada, né? Gargalhada de filme de terror. E eles fazem isso. O texto fala assim, então esse cara, né, num dia ele deitou, acreditando nesse papo furado, e acordou na hora de morrer, né? Simbolicamente falando. Assim, esse efeito da autopunição, que a gente percebe coisas em nós que a gente desaprova, ele é extremamente danoso no processo. Né, um psicólogo fantástico, né, que é o pai do humanismo, Carl Rogers, ele fala de um curioso paradoxo da mente humana. A partir do momento que eu me aceito, aí eu me modifico. Tá? Então vamos voltar, por favor, Michelin, lá no slide que a gente está, para a gente entender onde que a reforma íntima se encaixa na nossa vida. Tá? A gente parte do autoconhecimento, e a partir daí, sim,
a gente transita na direção da reforma íntima. Mas para que eu constate efetivamente aquilo que eu sou, que é o autoconhecimento, eu preciso olhar para tudo que há em mim sem julgamento, sem juízo moral. Eu preciso acolher em mim, como diz o Jung, acolher o meu sombrio. Tá? Não é que eu vou expressar isso, porque aí vem a outra etapa, né? Tá, eu percebi que eu gosto de uma coisa, que eu sou uma coisa que eu desaprovo totalmente. Isso vai gerar no meu interno um conflito que a psicologia chama de neurose, é um dos conceitos de neurose que a gente tem. Tá? O neurótico é o bom, tá, gente? É o normal. Então tem uma parte minha que me puxa para um lado, tem outra parte que me puxa para o outro lado. Tá? Então, por exemplo, eu sou um homem que eu estou num relacionamento de casal estável, de comprometimento, e eu me interesso por uma terceira pessoa, tem um desejo. Isso em si não é um problema, isso em si pode ter até uma base orgânica. Mas aí eu vou, a partir da crise, né, da crise de consciência, eu vou me colocar na direção de um determinado comportamento. Agora, se a partir do momento que eu percebo que eu tenho essa tendência em mim, eu simplesmente renego essa tendência, ela não deixa de existir, ela é reprimida, e aí o recurso que a psicologia traz para a gente também, né? Um dos tantos, né? Tudo que você reprime tende a ganhar força, ganhar potência e vai se expressar de alguma forma, não necessariamente no comportamento, mas vai se expressar. Então, onde é que a gente se encontra aí nessa questão quando eu estou vivendo uma neurose, né? Eu estou vivendo um conflito íntimo aqui. Né? Parte minha quer realizar, parte não quer realizar. O segredinho é o acolhimento. Ah, Gustavo, como é que eu acolho? É igual você acolhe qualquer coisa. Para quem tem filho fica muito fácil. Como que você bota um filho no colo? Né? Você bota, né? Você coloca. Eu não tenho filho, não, mas eu tenho uns filhinhos que late. É assim que eu coloco eles no colo, né? A gente coloca eles com carinho, sem julgamento, sem falar nada, às vezes. É assim que a gente tem que aprender a se olhar, tá? Num primeiro momento. Se olhar com carinho, se olhar com respeito. Porque uma coisa que eu venho aprendendo, não sei se vocês vão compartilhar da ideia, é que se Deus é amor, igual os textos nos ensinam, se a natureza divina é amorosa e a essência da criação é amor, onde que a gente vai chegar sendo violento com a gente mesmo? Tá? Então, a partir desse acolhimento, a gente consegue ver muita coisa. E aí a gente aguça uma coisa muito importante no autoconhecimento, que é a percepção. Tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam que autoconhecimento é um processo analítico, né? A análise ela tem que fragmentar em componentes para compreender, ela estabelece relações de causa e efeito. Então, eu sou assim porque eu fiz assado, porque fizeram isso comigo, e se eu fizer assim, eu vou mudar para assado, se eu fizer desse jeito, eu vou mudar para aquilo outro. E muitas vezes a gente tem que silenciar essas vozes, não que elas sejam inúteis, tá? Mas a gente tem que silenciar essas vozes e nos colocarmos no movimento de perceber o que a gente é, sem analisar. Por exemplo, melhor caminho, pelas nossas reações emocionais. Outro caminho que eu gosto de recomendar também, um terceiro olhando para você, um terceiro que seja neutro e competente tecnicamente para poder te ajudar, ou uma conversa franca com um amigo que não tem medo de falar a verdade, mas você tem que estar receptivo, tá bom? O autoconhecimento começa na percepção de si mesmo em todos os níveis, sem julgamentos. Não é só no nível mental, não é só no nível emocional. Existe um autoconhecimento físico também. Quem tem prática de exercício físico regular, né? Eu fui atleta na juventude, é uma coisa que eu gosto, eu vim da educação física. É impressionante como quanto mais você exercita o seu corpo, mais você sabe como ele vai responder a um determinado estímulo. E a gente tem essa possibilidade de começar a nos percebermos em tudo, né? Como é que eu reajo, como é que eu penso, o que é isso que está vindo aqui, né? Para quem tem essa dificuldade, eu recomendo meditar nos modelos simples mesmo, né? Senta em uma posição confortável, respira, fecha os olhos, toma consciência da sua respiração, percebe o ar entrando, o ar saindo, fica ali um pouquinho, os pensamentos vão brotar, olha para eles sem interagir, olha para eles sem julgar, e aí você vai conseguir aprender demais sobre você. E aí a vida pode ter um fluxo mais saudável, tá? E aí sim, a partir dessas percepções do que a gente pode entrar na dinâmica da reforma íntima, que significa transformar-se, tá? E já não é mais só se perceber, transformar-se na direção que indica uma determinada referência. Porque, por exemplo, se eu resolvo andar com um bando de assaltante, eu resolvo me tornar assaltante, eu sou uma pessoa honesta,
a minha transformação interior tem que ser no sentido de ser um assaltante. Então, eu vou ter que ter uma frieza, eu vou ter que ser concentrado em momentos de tensão, eu vou ter que ser corajoso para determinadas situações de risco, né? Então, seria uma orientação aqui para a reforma íntima, a referência seria totalmente oposta ao que a gente está aprendendo aqui, porque a nossa referência, né, a referência de transformação, ela está na direção da caridade e do amor. Tá? E a gente arremata aqui um pouquinho dessa ideia mais fundamental. Tá? Eu me conheço e me transformo na direção da caridade pelo exercício da benevolência, da indulgência e do perdão. Eu conheço os meus limites, né, o meu egoísmo, o meu orgulho fundamentalmente, e trabalhando isso no meu processo de reforma íntima, eu transito na direção do aperfeiçoamento. Nossa, eu queria até ter gravado isso que eu falei, foi bonito, né? Vou lembrar de jeito nenhum. Depois a gente pega isso aqui e escreve, tá? De algum jeito. Tá? Mas deu para entender a ideia, tá? Eu preciso me colocar nessa direção. Então eu tenho uma referência. A referência não é o meu umbigo, né? A referência é o amor que o Cristo nos ensina. E a gente lembra do Evangelho de João, capítulo 15, quando ele transcende o o amar ao próximo como a ti mesmo, quando ele diz assim, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né, nossa, dá para falar horas sobre como Jesus amou, né, e mesmo assim não chegar nem perto do todo, mas o que a gente pode entender, o que eu gostaria de compartilhar sobre isso com vocês hoje, Jesus era um cara que acolheu quase toda a natureza humana, ele acolheu todo tipo de gente, ele não olhava para a mulher adúltera, né, que era uma referência na época até de pena de morte, né, samaritanos, que eram inimigos dos judeus, cobradores de impostos, ele acolhia todo mundo. Só teve um tipo de gente que Jesus não acolheu, tá? Que está lá no Evangelho de Mateus. Os hipócritas, e especificamente os hipócritas religiosos. Por isso que eu gosto de fazer esse estudo. Falei assim, vamos conversar sobre o que é perfeição, para a gente não ficar sustentando um nível insuportável de existência, querendo coisas que não existem, que não são possíveis, e nos percebermos hipócritas o tempo todo, e não observar para a hipocrisia real. Às vezes eu fico assim, eu tinha que estar fazendo isso, tinha que estar fazendo aquilo. Às vezes o seu desafio é dar um bom dia para o porteiro aí, né? Para quem cruza o seu caminho, é levar um sorriso para quem está numa situação difícil, é ser um ouvido sem boca, né? Porque às vezes a pessoa só está precisando falar, né? E nesses desafios comuns a gente vai se conhecendo mais, tá certo? Vamos para o próximo lá. Então, aliás, eu vou pedir para voltar no anterior, se for possível, Micheline. Estou pensando nisso agora aqui. Porque a gente falou aqui, o porquê eu não consigo mudar se eu já me conheço. Primeira coisa que a gente trabalhou, né? Ou eu não me conheço, ou eu não tenho motivo. Se tiver difícil, não precisa não. Pode passar para frente também, tá? A gente falou do ou eu não me conheço. Eu dei algumas ferramentas aqui para a gente se conhecer melhor. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o eu não tenho motivo, tá? Pergunta para todos nós, tá? Dá para passar para frente um pouquinho? Não sei se vocês estão me ouvindo. Tem um slidezinho com outro macaquinho bonito aí. Senão eu vou aqui no gogó. Próximo, por favor. Mais um. Esse, tá? Será que eu tenho motivo para mudar? Né? Essa é uma hora que eu gosto das perguntas, então anotem aí, tá? Será que eu tenho motivo para mudar? Eu queria, antes de uma citação que eu trouxe do Jung, eu queria fazer uma diferenciação. Motivo e razão são coisas diferentes, tá? Motivacional e racional são coisas diferentes. A razão é uma influência do pensamento, tá? Então, se eu olho, por exemplo, e falo assim, pô, eu tenho um determinado vício, né? Eu, Gustavo, minha mãe e meu pai estão vendo, eles sabem, então eu tenho vergonha disso aqui, mas eu tenho um vício que se intensificou muito no isolamento, que é fumar cigarro de palha. Tenho um vício. Eu sei que eu preciso parar, eu sei que cigarro faz mal, eu sei que não combina com nada na minha vida, para falar a verdade, né? Então, razão eu tenho para mudar, mas eu tenho motivo, tá? Para quem está perguntando no Instagram, os slides estão no Facebook. Se puder, Francis of Assisi Spiritist Group, UK, tá? Ou Assisi London. Tá no grupo da Fraternidade Francisco de Assis aqui de Londres. Então vamos voltar aqui, né? Eu tenho razão, só que quando a gente fala de motivação, a motivação é de ordem emocional.
né? Então, por isso que eu sugiro sempre assim, nossa, eu preciso permitir que o meu exercício no bem me permeie afetivamente, que eu sinta o benefício, por isso que a gente tenta desconstruir essas ideias malucas, né? De perfeição irrazoável. Eu preciso sentir o efeito do mal na minha vida, eu preciso sentir o efeito do egoísmo, como isso afasta as pessoas, como contamina os meus relacionamentos, como isso me detona sem que eu perceba, quando eu coloco o ego como um diretor, né? Tem um jargão na psicologia que diz que o ego é o melhor dos funcionários, mas é o pior dos patrões, tá bom? Então eu não posso pegar simplesmente o meu personalismo e não me orientar pela minha centralidade, que frequentemente me coloca em oposição àquilo que eu desejo. Tá? E eu gosto de exemplos simples, né? A pessoa chega para mim, desde a época de personal trainer, que era assim, Gustavo, eu quero emagrecer. Exemplo que o povo está acostumado e cansou de ouvir eu dar, mas é o mais bacana. Gustavo, eu quero emagrecer. Eu sempre respondi fazendo graça. Duvido. Né? Não conheço ninguém que quer emagrecer. Que isso, Gustavo? Todo mundo quer emagrecer? Não, que isso. Isso não é verdade, não. Ninguém quer emagrecer. Emagrecer é um processo enfadonho. Você precisa comer, parar de comer o que você gosta, comer coisas que no primeiro momento você não gosta. Você tem que sair do sedentarismo, fazer exercício. Quem que quer isso, né? E aí a gente ajusta um pouquinho para a percepção para a pessoa ver que ela, na verdade, não quer emagrecer, ela quer ser magra, né? Ela quer um resultado. Só que para ser mais magra, ela vai ter que emagrecer, não tem outro jeito. E aí o ego, que tende ao que é mais confortável, ao que é mais econômico, que tende ao que está estabelecido, ele fala assim, eu não quero viver isso, não. Eu quero botar as pernas para cima, comer lasanha, ligar um filme aqui e ir embora. Né? Muito mais agradável, muito mais prazeroso. E aí eu não encontro motivação. E as pessoas ficam esperando cair do céu algo que vai despertá-las para um movimento mais saudável, no campo físico ou em qualquer outro. E às vezes acontece, né? Você vai no médico e fala assim, se você não fizer exercício, você vai morrer. Aí a pessoa começa a querer acordar. Aí é uma motivação. Só que é perfeitamente possível a gente constituir motivações mais suaves, porque até lembrando do André Luiz aqui, quando ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade, a partir do momento que em todos os níveis, físico, mental, emocional, espiritual e social, a partir do momento que eu me coloco na direção de uma vida mais salutar, eu percebo os benefícios, eu tenho que estar com o coração aberto para isso, e o próprio benefício se torna uma motivação. Então, você quer se modificar e não tem motivo para isso, tá? Começa se modificando pela disciplina e observa o efeito em você, que você vai constituir um motivo para isso. Nesse exemplo que eu dei, é muito comum uma pessoa, por exemplo, não tem o hábito de fazer atividade física, ou de tomar água, né, como o seu Pedro falou no começo, ela começa na disciplina, daqui a pouco existem processos de condicionamento, né, na nossa mente, a gente começa a responder de forma mais automática a determinados estímulos, começa a criar um hábito, e daqui a pouco aquela pessoa que antes era sedentária, por exemplo, ela fala assim, nossa, eu estou sentindo falta de fazer isso aqui. Eu estou sentindo falta da minha atividade física, estou sentindo falta da minha leitura, estou sentindo falta de meditar, estou sentindo falta do meu culto no lar, estou sentindo falta do encontro produtivo com aquela galera ali que eu gosto, que me faz bem. Tá? Então, o começar sem motivação também é um bom começo quando a motivação não existe. Tá? Gosto de lembrar do Einstein quando ele diz que viver como andar de bicicleta, para se manter o equilíbrio é necessário o movimento. Então está muito difícil, movimente-se de alguma forma, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E eu gosto de lembrar da filosofia da Nike, vou ter que fazer uma propaganda aqui, porque o slogan é deles, né? Just do it. Ah, mas eu não quero, não tem problema não. Você é perfeitamente capaz de fazer sem querer. Tá certo? Passa para o próximo, por favor, Micheline. Que é uma fala do Jung aqui que eu adoro. Depois nós vamos falar de uma fuga comum que a gente chama de espiritualidade, tá? O Jung falando sobre motivo para mudar. Eu cito o Jung com tranquilidade uma palestra espírita, porque ele é uma grande referência, por exemplo, para Joana de Ângeles, tá? Ele é citado com alguma frequência na obra da Joana de Ângeles. Então, eu entendo que a gente pode, com os devidos critérios, utilizar isso também. Ninguém desenvolve a sua personalidade porque alguém lhe disse que seria bom e aconselhável fazê-lo. Tem um acento no E que faz, viu, vídeo? Ninguém desenvolve a sua personalidade porque alguém lhe disse que seria bom e aconselhável fazê-lo. A natureza jamais se deixa impressionar por conselhos dados com boa intenção, mesmo que seja por a gente mesmo, tá?
Somente algo que obrigue, atuando como causa, é que move a natureza e também a natureza humana. Sem haver necessidade, nada muda, e menos ainda a personalidade humana está na obra do Jung chamada O Desenvolvimento da Personalidade. Tá? Então, corroborando aqui com a ideia que a gente trouxe. Tá? Por isso que é importante ressignificar alguns entendimentos sobre a prática da caridade aplicada ao autoconhecimento e à transformação interior, para que essas percepções sobre a gente mesmo, que estão desalinhadas com a proposta do Cristo, para que elas realmente nos incomodem, não no nível de uma culpa superficial, tá? Que coloca a gente ali no lugar de um cordeirinho para o abate, tá? Não é isso. A cruz que a gente precisa carregar, o abate que é necessário, são dessas tendências que nos afetam. Então eu paro um pouco e falo assim, não, vou me permitir sentir o efeito, por exemplo, de ser rabugento, de ser mal-humorado, de ser chato, de ser reclamão, de oprimir as pessoas, de exigir das pessoas. E eu vou perceber como isso afeta as minhas relações, como isso volta para mim. Isso vai virar um incômodo e eu entro nisso que o Hugo falou. Isso me agita, isso me tira do meu equilíbrio. Eu nunca vi nenhuma psicologia diferente disso que eu vou dizer, das que eu já estudei, que, assim, que não concorda que nada tira a gente de um estado que já está estabelecido, uma homeostase mental, emocional, que não um estado de tensão, uma necessidade. O melhor exemplo é esse aqui, ó. Nós estamos fazendo hoje uma palestra. Né? Eu estou em Belo Horizonte, tem gente do mundo inteiro aí, Brasil inteiro, não sei quem veio de onde, né? E eu lembro da primeira vez que eu fui fazer uma palestra na Suíça, eu ofereci, acho que a Simone está assistindo aqui, eu ofereci isso para o grupo lá de Bade. Falei, gente, vocês têm quase um telão, uma televisão gigante no centro espírita aqui com Wi-Fi. A gente pode perfeitamente fazer um estudo à distância. Né? Eu brinquei que eu ia ficar igual os Zordo do Power Rangers, não sei quem lembra disso, com a cabeça flutuante ele falando. E essa conversa nem avançou, não teve uma resistência, mas nem avançou. Né? E muitos seres espíritas, depois do isolamento social, se adaptando, né, com as tecnologias para a gente poder continuar o trabalho, porque, de repente, houve um estado de tensão que impediu a prática de uma coisa que é extremamente importante para nós. Tá? Extremamente viva, e a gente viabilizou. E hoje, olha que interessante, né? Eu sentadinho num quartinho aqui, né, que é um apêndicezinho, um puxadinho do meu consultório, a gente consegue interagir com pessoas de todos os lugares, trocar essas informações, sem precisar pagar passagem, avião, hospedagem, tá? Não que eu não queira, tá? Sou doido para tomar uma cerveja num pub inglês, tá? Mas isso é uma conversa para depois. E eu tomo cerveja, tá? Não tenho vergonha de falar das minhas coisas, não. De leve. Tá? Mas a gente consegue viabilizar essas coisas porque num dado momento algo nos tirou da tal da zona de conforto, né? Que já é clichê, mas é verdade. Agitou o que estava equilibrado e de repente falou assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, na nossa particularidade, todos nós, somos perfeitamente capazes de aguçar a nossa percepção para começar a observar com mais honestidade aquilo que não está adequado, para isso gerar um incômodo. Tem que gerar um incômodo, senão a gente não sai do lugar. Só que a questão é como a gente se relaciona com o incômodo. Tá? Então, é o que eu falei anteriormente aqui. Por autopunição, automartirização, isso só tira sua força, isso não serve para nada. Então fiz uma bobagem muito grande na vida, você fica aí sentado, encolhido, fraco, se sentindo péssimo consigo mesmo, falando que você é um mosquito do cocô do cavalo do bandido. Ok, tá? Não desrespeita essa sensação. Mas o que isso tem de bom? Que benefício que isso gera para você? Que benefício que isso gera para os outros? Então, uma coisa que eu aprendi com o judô desde pequenininho, que eu gosto de repetir, caiu, levanta, tá? A gente, quando tinha lá o treino da equipe competitiva, quando alguém te joga no chão, se você não fica esperto, além da queda, vem outro e, pum, te joga em cima de você, tá? Obrigado pelo jovem, tá? Eu não vou responder as perguntas no final, mas obrigado. Isso aqui me dá uma força, tá? Então, a gente precisa levantar rápido, a gente precisa começar de novo, né? Não importa o que você fez, a vida daqui para frente. Então, é como Kardec diz lá no livro Céu e Inferno, errou 3 passos, arrependimento, reparação e expiação. Tá? Primeiro, eu mudo a minha consciência sobre o que eu fiz. Arrependimento significa isso também. Tá? A palavra grega para arrependimento é metanoia. Meta significa mudança indo além. Noia significa estado mental. Então, você fez uma coisa errada, você entrou no hamartia, né? Caiu em pecado. Hamartia é a palavra para pecado. Desviou de rota, porque pecado significa mirar um alvo e errar o alvo. Errou.
se coloca no caminho o mais rapidamente possível, repara o seu erro, e pode ser que esse erro gere alguma consequência, e você é responsável pelas consequências dele, porque foi você que errou, e é isso que é expiação. Tá? Mas aprenda com ele, levanta, recomeça. Tá? Não importa onde você está, quem que você é, o que você fez, a vida daqui para frente. Se o Hitler estiver sentado na minha frente, que eu falaria isso para ele também, não vai ser útil de alguma forma, vai consertar essa lambança, né? Vai fazer o bem, né? Não resistais ao mal, mas vençam o mal com o bem, como diz o apóstolo Paulo, e a gente fica aqui nos nossos processos de autoconhecimento e de renovação interior, ainda só listando as negatividades, as dificuldades, sem tomar posse também das nossas potencialidades, porque se conhecer também é reconhecer o que você tem de bom, tá? E como diz a parábola dos talentos, quando a gente enterra o nosso talento, o pai não acha muito legal. O Senhor, ele manda a gente para um lugar onde tem prantos e ranger de dentes, e juntando isso tudo que eu já consegui começar a compreender, eu estou entendendo que é mais eficaz fazer bem do que não fazer mal. Se der para voltou? Isso. Gozar desse amor intensamente, experimentar o bem no coração, de verdade, se abrir para isso, pequenininho diante de Deus, tá? Pequenininho diante de Deus, para que a vida possa ter um fluxo melhor, tá certo? Próximo, por favor, tem 5 minutinhos aqui, acho que dá para a gente chegar antes das perguntas, tá? Aqui uma reflexão do Bert Hellinger, tá? Um alemão idealizador das constelações familiares, que é uma abordagem que eu gosto muito também, que é um alerta, tá? Junto desse estudo aqui, para a gente não confundir o que é um caminho espiritual, porque, no meu entendimento, caminho espiritual é isso aqui que a gente trouxe. A partir de uma conexão com a sua realidade, com a sua essência, se colocar em movimento de transformação na trivialidade da vida. Muita gente acha que um caminho espiritual é mistificar muita coisa, é assumir formas, padrões, enfim, né? Então vamos para a leitura aqui da citação dele. Existe um tipo de caminho espiritual que se afasta da vida. Por exemplo, quando somente meditamos ou se nos afastamos já agora da vida, como se tivéssemos chegado ao fim. Aquela pessoa que para de viver, né? E não percebe. Suicidas têm a mesma atitude. Sentem que deixaram a vida para trás. Por isso, para eles, a vida é indiferente. Isso não é espiritual, né? Tratar a vida como algo indiferente não é espiritual. Tá? Não ter coragem de viver aqui, de encarar os desafios comuns da vida, sob a desculpa aí de se espiritualizar, é muito parecido com suicídio. Tá? Depois, quem quiser dar uma lidinha no Albert Camus também, no livro O Mito de Sísifo, ele desenvolve a ideia um pouco, mas esse é mais difícil de entender desse jeito que eu estou trazendo, tá? Mas é um tipo de suicídio, né? É não viver, né? Você não se mata, mas você não vive. Então, não é tão diferente assim. Mas, por favor, não se matem, tá? Isso não é um caminho muito legal. Isso não é espiritual. O espiritual é a concordância com a vida como ela é. Uma vida totalmente trivial, com suas tarefas, com seus desejos, com suas dificuldades, exatamente como ela é. Isso é espiritual, isso é harmonia. Não o outro caminho, né, onde nos retiramos, por assim dizer, do trivial. Tá? Está no livro dele chamado A Fonte, não precisa perguntar pelo caminho. Isso se conecta com o espiritismo no seguinte sentido, tá? Com a religião no geral. Se há um Deus como esse que a gente acredita, que é onisciente, onipresente, onipotente, né, que está a par de tudo, que é amoroso, misericordioso, justo, bom, que sabe tudo que está acontecendo, né? Quem sou eu para falar com ele como as coisas deveriam ser na minha vida? É claro que eu posso pedir, é claro que eu posso e devo me colocar no movimento de construir aquilo que é bom para mim. Mas eu preciso parar um pouquinho e falar assim, tá, se esse trem está acontecendo aqui, trem, para quem não sabe, para quem não é de Minas Gerais, trem é uma palavra que designa tudo, tá? Se esse trem está acontecendo comigo, é porque eu preciso aprender alguma coisa com isso, já que o propósito da encarnação é crescer. E aí eu paro um pouco e falo, tá, vou começar resumindo tudo que a gente falou aqui hoje. Aconteceu um trem comigo, eu me percebo, eu reajo dessa forma. Eu sinto assim, eu sinto assado, eu ajo de uma forma, eu penso de uma forma. E eu tenho a referência da caridade, né, que direciona a minha reforma íntima. Eu preciso me transformar a partir desse contexto nessa direção. E aí, gente, um segredinho aqui que eu não sei o que acontece, para falar a verdade, eu não sei por que as coisas estão desse jeito, mas é impressionante quando a gente está conectado com a nossa coerência, seja ela qual for,
como a vida flui. Às vezes não do jeito que você quer, te dando tudo que você quer, mas você entra num regime de fluxo que é uma delícia. Tá? Quando a gente cumpre o nosso dever, né? É como Jesus fala para os apóstolos, se eu não me engano, quando eles criticam os fariseus, eles falam assim: e tu, o que fazes? Né? Como é que vocês estão fazendo a respeito disso tudo? Né? Que hora que nós vamos aprender que nós estamos aqui para tomar conta da nossa vida e respeitar a vida do outro, estabelecer os limites nas relações quando for importante, mas a única vida que eu tenho que dar conta é da minha. O resto é irradiação, que só acontece a partir da produção do bem em você. E aí você simplesmente emana aquilo que você é, com uma luzinha pequena conectada, plugada na tomada, que é uma usina, que é Deus, e essa energia pode ser transmitida a partir de você, e aí as coisas podem fluir melhor. Tá? E para encerrar a nossa conversa, o último slide, ia ter uma musiquinha, mas não vai dar tempo, tá? Que eu queria convidar vocês a isso, tá? Para a gente poder irradiar esse amor sem fazer muita força, para plugar na fonte que é Deus. Vamos para essas reflexões. Você não precisa de motivo para se amar, tá? Primeiro ponto, você precisa se amar, ponto final. Uma vez eu estava conversando até com o André, ele me falou uma coisa muito preciosa. Acho que vocês devem conhecer o André, né? Ele falou assim, você tem que aprender a se amar como Deus te ama. Eu falei, cara, o que é isso para você? Porque eu já ouvi isso muitas vezes, eu quero entender o que é para você. Aí ele falou assim, é se amar até quando você não merece. Aliás, nas horas que a gente acha que menos merece, são as horas que a gente mais precisa. Então é a hora de abrir o coração e pedir, né? Papai do céu, me ajuda, me bota no colo, só que você precisa se amar também. Você não precisa ser diferente do que você é para se amar. Tá? Pelo contrário, você precisa se amar para ser diferente do que você é. Tá? Mas nós não vamos crescer na violência, como eu falei aqui anteriormente. Pode voltar lá, por favor, Micheline. Eu só ler rapidinho que eu estou no tempo aqui. Ame-se para mudar ao invés de mudar-se para se amar. Tá? É o que eu falei. Apenas seja honesto e assuma a responsabilidade, sem justificativa, sem transferência de responsabilidade, sem omissão, sem vitimização, sem autopiedade. Joga isso tudo fora, joga no lixo, tá? Não é porque nada, a culpa não é de ninguém, o problema é seu sim, você não é um coitadinho. É basicamente isso, tá? Você é potente, você é digno, você é competente para gerir sua vida. Você precisa começar a assumir isso como uma responsabilidade. E aí a última fala aqui da nossa conversa antes das perguntas é aquela que Jesus fala, e eu entendo de uma seguinte forma, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma verdade transcendental, uma verdade universal, ela não é possível para uma mente limitada. O não absoluto não é capaz de compreender o absoluto, por estrutura. Acho que deu para entender bem. Eu, sendo limitado, não consigo, não tenho condição de compreender o limitado. Então, que verdade é essa que Jesus estava falando? Eu acho que ele pode estar se referindo a várias coisas. Tá? Acho difícil que seja uma ideia que está escrita num livro, porque isso é mutável, isso é contextual. Mas tem uma verdade que é possível a todos nós, que é a verdade que se revela a partir dos nossos sentimentos. Tá? Como eu disse aqui no começo e vou repetir no final. O sentimento ele serve para mostrar o que você é. E muitas vezes ele te faz quebrar a cara, porque ele vai contra o que você acha que é. Tá? Frasezinha do final, verdade não é certa nem errada, ela só é. Primeiro você percebe o que é, depois você vai na direção do que você acha certo. Com disposição para aprender, para mudar, com flexibilidade, com humildade acima de tudo, porque a gente é imperfeito, nós vamos errar. Então não se trata, agora como diz o Rock Balboa, tá? Eu gosto disso às vezes. Não se trata o quanto você aguenta bater, mas o quanto você consegue apanhar e seguir. Tá certo? E é isso, gente. Vamos abrir para as perguntas aqui. Vamos embora. À medida que for pipocando na tela, eu vou pedir pro pessoal do Instagram, quem quiser fazer pergunta, migrar aqui para outra plataforma para eu ficar centrado aqui, que é um compromisso aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Pergunta aí na tela. Vamos lá. Qual o limite para não se cair na culpa após reconhecer-se falho? Edilene, eu acho que eu não consigo estabelecer um limite para um interno de ninguém. O que eu posso dizer é o seguinte, é o que você faz com a culpa que é importante, tá? A gente não muda de consciência leve, a gente muda de consciência pesada, tá? A questão é não me
não ceder à consciência pesada numa autopunição. Então, você está sentindo culpa, que já foi suficiente para você estar percebendo que você está sentindo culpa, se coloca na direção da construção despretensiosamente, porque nem sempre isso vai significar retificar a bobagem que você fez. E aí a gente tem que aceitar essa expiação. Às vezes depende de um outro, depende de um contexto. Ah, mano, xinguei meu chefe, ele me mandou embora. Então você vai lá e conserta, talvez você não consiga reaver o seu emprego, mas você aprende que não dá para mandar, né? Não dá para xingar o chefe, né? Você aprende essa, tá? Então a gente internaliza, a gente trabalha e se abre para a vida, para os próximos desafios, tá? Preocupa muito com o limite da culpa, não. Pensa em operar a culpa, tá certo? Vamos lá para a próxima. Tem lá uma pergunta? À vontade, Gustavo. Leonardo, Leonardo Paulo Rodrigues, o autoconhecimento é uma ferramenta que nos permite o olhar para dentro e reconhecer o nosso ser de forma mais honesta, sem medo, sem receios, sem julgamentos. Esse olhar nos reconecta conosco mesmo e com a vida. Lembrando que a gentileza é tão importante para o próximo como para você mesmo. Ame-se, viva e ame-se. E aí, concordo. Aliás, eu acho que só é possível uma gentileza com o outro quando a gente é gentil com a gente, né? Quando isso é verdade. Rosimeire Martellini, como lidar com as pessoas orgulhosas que sempre têm razão? Olha, eu aprendi uma coisa também com o judô muito cedo, é um princípio chamado Seryoku Zenryo, que é um princípio de eficiência, tá? Esse princípio, ele postula o seguinte, traduzindo, é máxima eficiência. Então, ele defende o seguinte, para um determinado objetivo, eu vou gastar o mínimo de energia possível, tá? E disso eu entendi o seguinte, não vale a pena gastar energia com o que não funciona. Então, se a pessoa é orgulhosa e não quer ouvir nada, não quer fazer nada, né? Não é muito bom falar com quem não quer ouvir, costuma significar perder tempo. Tá? E aí você tem um dilema, né? Você tem uma decisão na sua frente, né? Você vai seguir na relação com essa pessoa ou não? Você vai tolerar essa pessoa ou não vai tolerar? Até que ponto é justo você tolerar o comportamento, até que ponto não é justo? Né? Então, não tem uma resposta pronta. Dificilmente eu tenho uma resposta assim, faz isso, faz aquilo, né? Porque seria desrespeitar o limite, o livre-arbítrio de todo mundo. Mas eu posso falar aqui para os orgulhosos, né? Se alguém está ouvindo e se encaixa nisso aí, se você é a pessoa que é orgulhosa, é difícil de lidar, porque você sempre tem razão, prepara o lombo, tá? Porque quando a gente não ajoelha para a vida, ela costuma quebrar nossas pernas e mostrar o nosso lugar. Então, o orgulhoso, ele acha que é mais do que é, né? Então, a vida vai e mostra o que ele é, e aí aquele negócio dos humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, né? O grande, se não for grande verdade, ele vai ser apequenado, né? E o pequeno, se não é pequeno de verdade, vai ser convidado também a se engrandecer para fazer um pouco mais. Tá? A humildade é saber o que a gente é e o que a gente não é, né? Ser pobrezinho, não. Se você é orgulhoso e está muito persistente, cheio de desculpa para continuar sendo, prepara o ombro aí que a vida costuma botar a gente no lugar. Tá? Isso eu falo com muito conhecimento de causa e com tranquilidade. Que a vida me botou no meu lugar direitinho e até hoje tem sido assim. Né? A gente vai suavizando, vai ficando leve, né? Vai confiando, largando os remos do barco, né? É assim que eu gosto de responder. Vamos lá, tem mais pergunta? Nós temos mais um tempinho? Só dessa plataforma, tá, gente? O Instagram, eu vou deixar o vídeo depois, vocês me mandam depois, por favor, que eu respondo. Enquanto não vem a pergunta, eu gostaria de fazer um comentário aqui, talvez você possa... Por favor, seu Pedro. Muitas pessoas nos perguntam, às vezes, parece até um pouco redundante, né? Mas assim, digamos, você é consciente, né? Você quer, você tenta, mas no momento da prova, da aferição, por todo o empenho que você faça, você não dá conta e você acaba não tendo essa gestão da emoção para poder superar aquela dificuldade. O que a psicologia poderia dizer? Se tem algum mecanismo, se tem alguma dica? O que você poderia falar? Sim, tem uma dica. Aliás, tem algumas coisas para dizer. Muito bom isso. Primeiro, né, a situação provacional ela mostra a minha realidade. Então, às vezes, eu acho que estou pronto para algo e aquela situação mostra que eu não estou. Então, significa que eu não estou tão preparado assim. Então, preciso me preparar melhor. Tá? Segundo, não há exatamente uma gestão da... Eu entendo gestão da emoção, tá? Mas, na verdade, a gente não controla as nossas emoções. A emoção ela é de ordem reativa, ela nasce do corpo, inclusive. Né? Ela é uma resposta inicialmente biológica.
Então, eu não controlo as minhas emoções, eu controlo os meus comportamentos. E toda vez que eu tento reprimir as minhas emoções, negando, por exemplo, fingindo que ela não existe, ela ganha força. Tá? Isso pode repercutir num comportamento descontrolado, por exemplo. Né? Então, o que, que é a dica? Né? No campo emocional, acolher sem julgar, como a gente trouxe aqui. E deixar o autocontrole para o comportamento. Eu consigo sim me dominar. Então, eu posso ter vontade de dar um soco na cara de alguém e entender que isso não é bom. Mesmo assim, a vontade de dar o soco não vai embora. E aí, naquele momento, eu não dou um soco. Mas eu preciso, num dado momento, olhar para mim e eu tenho vontade de dar soco na cara das pessoas. Senão corre o risco de eu dar um soco. Para aprender que eu sou capaz, para aprender que eu quero. E é muito bom, dependendo da tendência, que é um termo psicanalítico, mas isso é fácil de compreender. Deslocar vou colocar energia aqui para a gente entender melhor, porque o termo é pulsão, tá? Deslocar aquela força que está nos direcionando ao comportamento para um ambiente mais saudável. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa de estrutura mais colérica, né, que já vivi muito em agressividade, hoje está um pouquinho melhor, está mais organizado. Tinha uma época na minha vida que eu fiz uma planilha, assim, quando eu estiver com raiva, tinha vários itens, desde dar uma volta de moto, às vezes funcionava meditar, às vezes tinha que pegar um saco de pancada, tinha que botar o kimono, apanhar, bater, suar, correr, né? E a gente vai aprendendo formas de deslocar essas energias, essas forças, que sejam mais saudáveis para nós, tá? Mas isso exige o autoconhecimento. Primeiro você percebe o que você é, depois você vai no caminho de experimentação, de tentativa e erro, né? Vou fazendo listas, né? Checklists e coisas práticas, né? Para quem funciona assim. Mas eu preciso, num primeiro momento, acolher o emocional, manter um autocontrole comportamental, se estiver em desacordo com a minha consciência, mas tem um momento que vou ter que trabalhar isso, né? Para quem está com dificuldades mais complexas do que esses exemplos que eu dei, pode ser bom procurar uma ajuda profissional, fazer uma terapia, etc e tal, tá bom? Mais perguntas? Parece-me que não tem, não? Você pode fazer uma síntese sobre o consciente, o inconsciente, o superconsciente. Nossa, eu acho que vou precisar de outra palestra. Eu posso, na leitura psicanalítica, a gente tem o ego, o superego e o id, né? O ego é o centro da nossa consciência, o superego é onde estão nossos valores e o id onde estão os nossos instintos. Mas existem várias, ao invés de fazer uma síntese aqui, é só uma dica, tá? Existem várias cartografias da mente humana, né? Várias formas de compreender o funcionamento psíquico. Isso é muito útil para um profissional, tá? Mas eu não sei se é tão útil assim para quem está no processo, tá? Porque às vezes o inconsciente vira uma entidade, né? Alguém responsável que não sou eu mesmo pelos meus comportamentos. Eu acho que a síntese que eu queria fazer é o seguinte: não importa a leitura, tá tudo aí dentro, é tudo você, então é tudo responsabilidade sua. Tá, então, aconteceu, né? Eu vou evocar uma frase do Jean Paul Sartre aqui que eu gosto, que ele fala assim: não importa por que me aconteceu, aliás, não importa o que me aconteceu, mas o que eu faço com o que me aconteceu. Então, antes de preocupar com os mecanismos, a gente tem que preocupar com as expressões que saem de nós e nos responsabilizarmos por elas. Tá? Acho que é mais útil, beleza? Mais alguma, gente? Vamos lá que eu estou embalado aqui, hoje eu não durmo, não. Tem mais? Não, as Acho que perguntas, não, né? não temos mais perguntas, pode continuar. Então é isso. Não, eu tô aqui também, já, para mim, já tô no final. Se deixar, eu falo até amanhã, tá, seu Pedro? Então não me dá essa liberdade, não, porque eu gosto demais. Eu canso as pessoas às vezes. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão participando. Me coloco à disposição aqui para o que for útil, tá? Para, né, se eu puder servir de alguma forma, eu realmente gosto disso aqui. Tá? Eu faço palestra porque eu gosto. Tá? Então estou à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos imensamente por todos os esclarecimentos. Quem sabe no futuro você possa voltar, né, para falar sobre um outro tema que dentro nos Tamo junto. Estamos bem felizes pela sua participação hoje. Nós vamos dar continuidade. Obrigado. Se você tiver disponibilidade de tempo, nós vamos fazer o passe coletivo, a oração do passe. Se você tiver oportunidade de ficar, ou se você não tiver outro compromisso, mas deixamos você. Eu vou ter que pedir desculpa que eu estou com a agenda apertadinha aqui até 8 horas da noite, daqui do Brasil, mas eu vou ficar com o coração junto aí que eu quero receber. Tá certo? Tá.
Então, tá certo. Nós agradecemos imensamente a sua participação. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Coração, seu muito Pedro. obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Bem, pessoal, então, dando continuidade, depois de tantos esclarecimentos, tanto aprendizado, que nos é útil em todos os momentos de nossas vidas, né? São questões realmente de fundamental importância para nosso entendimento, para nossa instrumentos, inclusive, para o nosso aprimoramento espiritual. Então, nós vamos dar continuidade. Nós gostaríamos de convidar a Micheline para fazer a oração do passe. Micheline, muito obrigado pela sua presença conosco. Fique muito à vontade, viu? A palavra é sua. Obrigada a você, seu Pedro, pela oportunidade. A palestra foi, assim, muito, muito boa. Já anotei aqui tudo que o Gustavo falou, foi muito oportuno. Gostei demais, muito mesmo. Foi uma reflexão bem lúcida e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, como me ajudou também, né, a compreender melhor aí o autoconhecimento, né, que a gente tanto busca e foi muito interessante. Bom, então vamos serenar a nossa mente, né? Vamos pedir a Deus que possa nos abençoar neste momento. Vamos pedir à equipe espiritual do Francisco de Assis, de todas as casas espíritas que estão participando conosco, que possa abençoar ao Gustavo, né? Para que ele possa continuar esse trabalho, disseminando conhecimento, né? Compartilhando experiências dessa forma jovem, né? Clara, possa ajudar muitas outras pessoas. Vamos pedir também que o Senhor possa estender essas bênçãos a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento e as que ainda vão assistir, Senhor, a gravação dessa palestra. Vamos pedir neste momento que o Senhor possa enviar emissários à casa de todas essas pessoas que fluidifiquem a água agora, que elas colocaram a água aí, que o Senhor possa colocar o remedinho que cura não só o corpo físico, mas também o corpo espiritual. Que essa água seja fluidificada com teu amor, né, com toda essa vibração benéfica. E vamos também solicitar que possa cobrir, né, este planeta com a sua luz crística e que o Senhor possa abençoá-lo, levando a todos ao que estão enfermos, Senhor, no nosso país, em todos os outros países, que o Senhor possa abençoar essas famílias, possa abençoar a todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, aos que estão passando fome, frio, sede, né? Todos aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, né? Que estão em crise na sua família, que o Senhor possa abençoá-los todos, né? Que o Senhor possa encher o nosso coração de paz, de amor, de harmonia, que o Senhor possa estar sempre conosco, Senhor, nos ajudando, nos amparando nessa estrada rumo a Ti. A estrada é imperfeita, mas nós estamos com o coração cheio de amor, Senhor, cheio de força para conseguir vencer as nossas mazelas, os nossos defeitos. Obrigada a toda a equipe espiritual que envolve esse trabalho da sexta-feira, que possa continuar nos dando apoio, né, para que a gente possa estar aqui presente, absorvendo todos os ensinamentos de todas as pessoas que vêm aqui, Senhor. Muito obrigada por estar sempre nos ajudando, dia após dia, né? Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos e solicitamos a permissão para terminar a nossa palestra de hoje. Muito obrigada, mestre. Gratidão.
Muito obrigado, Micheline, pela sua contribuição, Eu que pela sua agradeço. presença. Muito obrigado. Bem, dando continuidade, então, aos nossos trabalhos da noite, já estamos chegando já no final. Nós gostaríamos de convidar o Gilson para os avisos e os anúncios. Gilson, fique à vontade com você. Boa noite, seu Pedro. E agora, seu Pedro? Agora está ok. Então, boa noite, seu Pedro. Boa noite, Micheline. Agradecendo mais uma vez a presença de todos que estão aqui com a gente. Lembrando que todas as sextas-feiras o Francisco de Assis promove a palestra pública, né? Sempre às 7 horas aqui no Reino Unido e às 3 horas no Brasil, agora com mudança. Então, nós não podemos deixar de agradecer o apoio de sempre da Web Rádio Fraternidade, da TV Secal, que está sempre conosco todas as sextas-feiras, retransmitindo nossas palestras. A nossa próxima palestra, na sexta-feira próxima, vai ser com a Elza Rossi. Ela vai estar falando sobre a nova era. A Elza, que é coordenadora da Buzz, já esteve com a gente várias vezes, então vai nos presentear com essa palestra Nova Era, no mesmo horário e no mesmo canal. Eu gostaria de convidar todo mundo também para o Evangelho que a Clarice organiza todas as quartas-feiras, através do Zoom. Então, o horário, ele está errado aqui no cartaz, é às 8 horas aqui e 4 horas no Brasil. Então, não é às 5 horas. Fica aí um alerta para vocês. Quem quiser se juntar, é só copiar o endereço aqui ou entrar em contato com a gente que a gente passa. A Buzz também está organizando uma série de eventos em comemoração aos 175 anos de Leon Denis. Então, o próximo evento vai ser com o Joca, no dia 18 de abril. Fica aí o convite para vocês, e é transmitido pelo Facebook da Buzz, pelo YouTube, por outros canais. Fica o convite também para o dia 22 de maio, Congresso Médico Espírita, que dessa vez tomou um formato online, em virtude das circunstâncias, que já estamos bem, não precisa dizer, né? É claro, então tem inscrição, é só entrar em contato, entra lá no site do Congresso que vocês vão ter todas as informações. Atendimento fraterno nas casas espíritas continua, mesmo com a pandemia. Nós temos aqui a equipe de atendimento do Francisco, aqui está os números de telefone. Para quem está no Brasil, é só acrescentar o mais 44, para quem precisar de atendimento fraterno. Então, coloca mais 44 e retira o 0. Então, é mais 447961, só um exemplo, tá ok? E nós temos também a equipe do Bezerra de Menezes, com atendimento tanto aqui na Inglaterra, como pessoal no Brasil, ou para quem estiver em outros países, só se lembrando de acrescentar o mais 44. Logo, logo nós vamos modificar essas artes. Aqui está a equipe do Fraternity, o grupo apoia diretamente os projetos do Fraternidade Sem Fronteiras. Nós continuamos trabalhando com venda de camisetas, venda de livros, livros infantis. Temos livros em inglês, que é no caso do Cura e Autocura, do Amor a Dois. Nós podemos enviar para a casa de vocês. É só passar uma mensagem para nós. Está aqui as camisetas. Tem camiseta de manga comprida, tem camiseta de todas as cores e todos os tamanhos. É só passar uma mensagem para nós, para esse número de telefone, e solicitar que nós estamos enviando pelo correio. Então, são vários livros, tanto livros em inglês como livros em português. Eu me despeço de vocês, então, com o convite para a próxima semana, palestra com a Elza Rossi, A Nova Era. Obrigado. Muito obrigado, Gilson. Bem, pessoal, então nós estamos indo para o final. Eu só gostaria de deixar uma mensagem final. Que a questão do autoconhecimento realmente é fundamental para todos nós. É o primeiro passo para a nossa mudança.
Os desafios são enormes, porque essa mudança ela requer muita dedicação, muita vontade, muita perseverança. Então, é um trabalho que nós devemos fazer. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem os seus obstáculos, mas o importante e fundamental de tudo é isso, é a vontade e a busca de nos conhecermos melhor, nos interiorizarmos, para que podemos, então, detectar aquilo que nós temos de melhor para podermos potencializar, já que nós somos seres divinos, somos centelhas divinas, e aquilo que nós, por equívocos, nós temos de errado, entre aspas, né, dentro de nós devemos, então, trabalhar, mas com amor, com alto amor, com alto perdão, sem o conformismo, evidentemente, porque se nós nos conformamos, nós não saímos do lugar. Então, sem muita pressa, mas com perseverança, com vontade, com dedicação, acima de tudo, com muito amor, nós podemos, então, realizar essa mudança que, normalmente, ela é lenta. E, às vezes, a gente quer um milagre de um dia para a noite para resolver os nossos problemas, que a gente se torne melhor, mas é um processo gradativo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória. Mas o convite é esse. E tudo aquilo que nós aprendemos aqui, através dos palestrantes que nos trazem a doutrina espírita, nós possamos absorver o melhor e podemos trabalhar em nosso benefício. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Micheline. Obrigado, Gilson. Obrigado, Gustavo. Obrigada a você, seu Pedro. Muito E obrigada. até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Assim Fiquem com seja. Deus. Que assim seja.